Falar em outras línguas não é falar a língua dos anjos. Se você ainda tem dúvida sobre Atos 2 e acha que falar em línguas é a mesma coisa que falar a língua dos anjos, fica aqui comigo até o final, porque a Bíblia não diz isso. E quando você entende o contexto, você percebe que muita coisa que ouviu ao longo dos anos simplesmente não está no texto. Essa é a Bíblia sem filtro. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E qual foi o resultado? Eles começaram a falar em outras línguas. Mas repare no detalhe que muita gente ignora. Lucas, ele não diz que eram línguas angelicais. Pelo contrário, judeus de várias nações que estavam em Jerusalém afirmaram: nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ou seja, eram idiomas humanos compreendidos pelos ouvintes. O milagre de Atos 2 não foi uma linguagem celestial, foi Deus capacitando pessoas simples a anunciar o evangelho em idiomas que nunca aprenderam. E quando o apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Esse texto está lá em 1 Coríntios capítulo 13 e o contexto é completamente diferente. Paulo, ele não estava ensinando que existia uma língua de anjos para a igreja falar. Estava usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. É um exagero intencional para enfatizar, não é verdade? Ele faz isso o tempo todo nesse trecho. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu tivesse toda a fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. O objetivo não era listar dons ou feitos literais, mas era mostrar que sem o amor, até o maior dos feitos não tem valor. Por isso, usar 1 Coríntios 13 para afirmar que Atos 2 eram a língua de anjos é tirar o texto do contexto. Em Atos, as línguas eram idiomas humanos identificados pelos ouvintes. Em 1 Coríntios 13, Paulo estava construindo um argumento sobre a supremacia do amor utilizando hipérboles. O contexto, ele determina significado. E quando o contexto fala, as nossas opiniões precisam se calar.